Olá, hoje no mundo político, o perfil ideológico do brasileiro. O que indicam recentes levantamentos sobre as preferências e identificações do eleitorado nacional? Há comportamentos mais previsíveis nas disputas de 2022? Quais fatores tendem a ser determinantes nas decisões de voto? Eu vou conversar com o doutor em ciência política Vinícius Alves, diretor do Odds Pointer, iniciativa que reúne dados de pesquisas e elabora prognósticos eleitorais. Bem-vindo ao Mundo Político, Vinícius. Oi, Marco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês. Prazer recebê-lo também. Vinícius, uma recente pesquisa do Datafolha apontou que o percentual de brasileiros que se identifica com o espectro ideológico de esquerda teria chegado a 49%. Já o número de eleitores de direita, por esse mesmo levantamento, caiu em relação à sondagem anterior feita em 2017 e chegou a 34%. O retrato de momento da nossa sociedade seria esse mesmo ou há controvérsias? Olha, Marco, essa questão suscitou bastante controvérsia, né, quando a pesquisa do Datafolha foi lançada. Então, a gente quer deixar claro, né, que, do nosso ponto de vista, o Datafolha é irretocável no ponto de levantamento, né, de coleta dos dados, mas existem alguns equívocos, eu acho, nessa pesquisa que precisam ser levantados, considerados, porque eles podem levar a uma classificação incorreta, assim, né, no nosso ponto de vista, no nosso entendimento, sobre como o eleitor brasileiro se situa dentro desse espectro ideológico. Fatos recentes da política brasileira, né? A pesquisa aponta que o eleitorado no Brasil cresceu à esquerda, né? Entre 2013 e 2022. E é contraintuitivo, né? A gente pensar os principais eventos políticos que aconteceram no Brasil, desde o impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, o crescimento de algumas pautas conservadoras no Congresso, e mesmo a eleição de Jair Bolsonaro, né? Ou até mesmo o crescimento, né, da expressividade dos partidos de direita nas eleições de 2020. Chegaram a 54%, na votação para prefeito, e 59% de vereador. Então, essa pesquisa traz alguns elementos que a gente precisa levar em consideração, porque o eleitorado no Brasil tem algumas pautas conservadoras, tem reagido positivamente a algumas pautas conservadoras, e essa classificação do Datafolha, ela remete a algumas controvérsias. Do ponto de vista metodológico, Vinícius, quais seriam os cuidados mais importantes na sua avaliação para se obter um retrato ideológico mais fidedigno da sociedade? Sim, quando a gente fala sobre ideologia, sobre uma proposta de classificação ideológica, em geral a gente tem duas abordagens, né? A gente pode pensar na ideologia em termos simbólicos ou em termos operacionais. A primeira, né, a ideologia simbólica, ela remete a um autoposicionamento, né? A gente tem uma escala, né, uma medida clássica em que o eleitor se posiciona, né, numa escala de 1 a 7 ou de 1 a 10, em que um é a direita e o outro ponto, o ponto mais extremo, ou 1 é a esquerda, né, melhor dizendo, e o outro ponto, 7 ou 10, a direita. E a gente pode ter, de outro lado, uma medida de classificação operacional em que os entrevistados, né, expressam seu nível de concordância ou discordância em relação a alguns temas, que a gente chama de issues políticos, né? Ampliação do direito ao aborto, porte de armas, o Estado na economia, redistribuição como estratégia de redução da desigualdade. E, assim, todas essas estratégias, elas têm alguns custos, alguns benefícios, mas, em geral, uma estratégia que poderia ser interessante, a pesquisa do Datafolha, ela adota, né, essa ideologia no sentido operacional e deixa de trazer um autoposicionamento, o que impede a gente de concluir, né, com maneira mais segura sobre o nível de congruência que alguns dos temas explorados, temas comportamentais, temos na área na área da economia também, né, como eles se conectam à direita ou à esquerda, né? Então, tem uma escala aditiva que é proposta pela pesquisa do Datafolha, e todas essas perguntas, né, todos esses temas que são trazidos, eles são pesados de uma maneira homogênea. É uma crítica que eu acho muito importante a gente levantar,
porque muitas vezes alguns temas são mais associados a um campo ou outro, mas em alguns eles podem atravessar os dois campos simultaneamente. A gente pode pensar, um exemplo, né, o tema das armas, né? Nos últimos anos tem ganhado uma saliência, né, esse tema, no espectro ideológico mais em direção à direita. Mas também a gente pode ter grupos religiosos que são grupos tradicionalmente conservadores, ligados à direita, que divergem sobre esse assunto, né, sobre o porte de armas. Então, a pena de morte também é um tema associado pela pesquisa à direita, mas filosoficamente mesmo, né, ou mesmo pragmaticamente, uma direita liberal, ela entende, né, assim, ela se pauta por direitos individuais. Então, nesse caso, o Estado não teria o direito de matar ninguém, né, nem como uma forma de punição por um crime grave. E essas são questões trazidas, né, associadas pela pesquisa do Datafolha à direita. E também tem alguns outros pontos, como uma desejabilidade social, né, sobre alguns temas que remetem a preconceitos, né, assim, uma questão xenofóbica contra migrantes, ou mesmo a homofobia, que são associadas a um campo em detrimento do outro e podem ter inflado, né, o crescimento da esquerda que é sugerido pela pesquisa do Datafolha. Fazendo outro recorte, Vinícius, o que explica do ponto de vista da ciência política eleitores que se dizem de esquerda, mas votam em Bolsonaro, ou ao contrário, que se dizem de direita, mas votam em Lula? Ou até mesmo trazendo a conversa aqui para Minas Gerais, a gente teve aqui alguns fenômenos, né, na história de Minas, o chamado Lulécio, Dilmazia, agora fala-se um voto Lula-Zema aí no interior de Minas. Como que a ciência política vê essa questão? Sim, é uma questão muito importante. É preciso deixar claro que ideologia não necessariamente se converte em voto, né? Essa é uma questão até certo ponto consensual, dentro de poucos consensos que a gente pode ter dentro da ciência política, esse é um deles. Ideologia não necessariamente se converte em votos. A identificação programática de um eleitor não necessariamente vai ser traduzida em votos, e essas articulações que a gente tem visto, acho que são muito importantes para se pensar como o resultado dessa pesquisa ela é contraintuitiva, né? Assim, a gente pode ter um eleitor que se guia de uma maneira mais pragmática, né? Assim, principalmente quando a gente pensa nas disputas majoritárias, a gente tem que considerar a oferta, né, dos partidos. Então, muitas vezes tem um voto estratégico ali sendo direcionado e acaba contornando alguma questão ideológica mais latente, ou mesmo o eleitor considera questões mais pragmáticas do seu dia a dia, né? Assim, a gente vê o desemprego, né, tomando conta do Brasil nos últimos anos, crescendo, né, uma escalada de desemprego, e essas questões menos salientes, assim, se a gente puder pensar dessa forma, do ponto de vista programático, elas acabam tomando uma dimensão maior. Então, a avaliação de um governo, né, pode tomar uma direção mais substantiva na hora da decisão do voto. E quando a gente pensa essas articulações, né, que, em geral, na composição de uma chapa para disputa presidencial ou de governador, a gente tem visto, né, no plano nacional, uma composição como Lula-Alckmin, né, que busca ampliar o alcance do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, para além do campo que ele é tradicionalmente associado, né? Então, a composição com o Geraldo Alckmin busca, né, um eleitorado mais ao centro, ou mesmo em alguma porção da direita, e essa lógica de associação, ela tem sido, de alguma maneira, replicada, né? Essa forma de articulação tem sido replicada nas disputas para governador, né? A gente vai ver ainda a definição de muitas candidaturas, mas essa é uma lógica que está sendo, né, explorada em Minas Gerais também e em outros estados. Muito se fala, Vinícius, sobre uma maior projeção da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo nos últimos anos. É um crescimento efetivo
ou efeito da atuação de uma minoria que é muito barulhenta? Essa questão do avanço da extrema-direita, eu vejo com muita preocupação e é uma realidade que coloca o Brasil dentro de um contexto, né? Assim, a gente viu desde a eleição do Trump, né, nos Estados Unidos, ou mesmo o avanço da extrema-direita em alguns países, na Europa, né, na Hungria, na Turquia, e até mesmo em algumas, né, democracias mais tradicionais, assim, né, mesmo não em países da União Europeia, com o avanço da xenofobia e como essa questão chega no Brasil, né? Assim, ela chega dentro de um momento, né, de descrédito, né? De insatisfação do eleitorado, que é explorada, né, por um grupo político e que se apresenta, né, como um outsider, né? No caso do Jair Bolsonaro, em 2018, ele era uma figura, né, assim, ele não era uma figura alheia à política partidária, ele era alguém, né, assim, já com alguma experiência ali dentro da Câmara dos Deputados, mas para a disputa presidencial ele podia ser considerado alguém fora do radar. E ele explora, né, em 2018, essa insatisfação do brasileiro com a representação, né, com escândalos de corrupção que ganharam a mídia, né, nos últimos anos, e resultados, né, ruins na economia, e essa insatisfação foi canalizada, né, por um candidato, mas que demonstra, né, um certo apoio até hoje, né, assim, em geral 30% do eleitorado está com o Bolsonaro, mas em geral eu não acredito que a sociedade brasileira ela tenha uma extrema direita assim muito bem constituída, um movimento, né, muito pontual e que depende, né, de algumas circunstâncias para ele florescer, né? A extrema direita se pauta em geral, né, esse populismo, né, de extrema direita que a gente classifica na literatura da ciência política, ele se baseia na divisão da sociedade, né, entre um povo puro, né, e uma elite corrupta, né? E essa indignação, essa insatisfação do eleitorado em 2018 foi muito explorada, né, pelo Bolsonaro na sua campanha, colocando, né, em descrédito, né, uma fração expressiva da elite política, né? E ele se apresenta como alguém diferente dessa elite política, né? Essa é uma questão que é um desafio para a campanha dele agora, né? Porque ele é um candidato e governou, né? Agora ele é candidato à reeleição. Então, essa questão da extrema-direita no Brasil, ela tomou uma proporção maior, mas eu acredito que foi muito em função de um contexto internacional e da nossa realidade doméstica também, né? De uma insatisfação com a elite política que ganhou, né? Estavam reunidos muitas condições, né, favoráveis para que a extrema-direita ganhasse um pouco mais de visibilidade em 2018, né? Desde o reflexo da Operação Lava Jato, né, que atingiu diversos partidos, né, e lideranças muito importantes dessas legendas, claramente atingindo mais força algumas legendas, mas que deixou um rastro, né, assim, de desconfiança do eleitorado em relação à elite política, né, aos partidos, e o Bolsonaro, né, conseguiu capturar essa insatisfação associada, né, a temas assim, de extrema-direita e uma radicalização. Vinícius, de forma paradoxal, a gente poderia fazer um raciocínio de que a insistência do presidente Jair Bolsonaro em dar um peso a esses temas morais acabou levando também a um recrudescimento aí da esquerda como alternativa de poder? Sim, acho temas morais ganharam uma saliência muito um destaque muito grande, né, durante a ascensão, assim, né, da figura do Bolsonaro como um candidato à presidência. Alguns temas que estavam presentes assim na sociedade, mas que acabaram tomando uma proporção muito
muito mais expressiva, né? Assim, algumas pautas progressistas, né, de fato, começaram a ganhar mais relevo na sociedade brasileira nos últimos anos, né, com governos de esquerda. Então, a gente conseguiu avançar em algumas discussões, né, mais consideradas mais progressistas, assim, e essa insatisfação, né, foi de parte do eleitorado foi explorada, né, com pautas morais que ganharam, né, de uma forma muito até mesmo surpreendente, né, assim, o tema das armas, mesmo, né, que eu remeti anteriormente. Esse tema ele ganhou um destaque na sociedade brasileira que não necessariamente condiz, né, com a realidade, né? Assim, hoje a gente tem uma sociedade, um grupo, né, muito, a gente tem um momento muito difícil, né, economicamente, né? Tem uma massa de desempregados, de fome no Brasil e a gente vê, inclusive, uma discussão sobre ampliação do acesso à arma, assim, pautas morais, pautas de costumes que acabaram ganhando, né, sendo exploradas de uma maneira a quase testar, né, o nível de apoio, né, que o presidente tem na sociedade. Vinícius, agora na conjuntura do Brasil atual, que nós temos aí uma persistente crise econômica, recessão, achatamento de renda, retorno da insegurança alimentar, que peso podem ter essas questões morais na disputa de 2022? Eu acredito que a disputa de 2022 vai trazer, né, uma competição para um cenário mais normal, vamos dizer assim, né? Se a gente pode pensar que a eleição de 2018 foi uma eleição crítica, né, em que algumas questões morais, né, e outras que não necessariamente tinham uma tradição para serem decisivas nas eleições, acabaram tomando um relevo maior. Agora, essas questões econômicas, né, elas vão ser muito exploradas, né, durante a campanha de 2022, né. O Brasil está, como você disse, enfrentando um momento de muita dificuldade, né, que é agravado pelo contexto, né, internacional, com certeza, mas desde o início da pandemia, né, a gente vê uma situação muito dramática, né, para muitas famílias e a dificuldade, né, do governo federal de responder a esses desafios e o número, né, assim, o retorno, né, da inflação, né, que corrói, em especial a renda, né, das pessoas que recebem até um salário mínimo, né? Então, questões que foram muito discutidas, né, em campanhas, em disputas presidenciais nos anos 90, né, ou até mesmo, né, na primeira eleição presidencial direta, em 89, todas essas questões, elas acabam tomando um maior volume, né, nessa disputa de hoje. Então, eu acredito que essas questões morais vão acabar tomando parte do debate, mas elas não vão ser decisivas, né? Então, tem a questão do voto mais pragmático, né? A gente tem um eleitor que ele se associa a um campo ou outro, mas em algum momento mais dramático, a incapacidade, né, do governo federal de responder a algumas dessas demandas, né, na área econômica, né, como a criação de novos empregos, ou mesmo a alta, né, da inflação, todas essas questões vão ser muito exploradas pelos adversários do presidente Bolsonaro. Vinícius, e no caso de eleitores que a essa altura ainda permanecem indecisos, é possível identificar razões que movem essa indefinição? Olha, Marco, de acordo com a última pesquisa, né, do Datafolha, algo em torno de 69%, 70% dos eleitores já estão convictos, né, assim, do seu voto em 2022, né? Esse fenômeno, ele é muito interessante, né, em comparação com eleições no passado, né, as últimas eleições presidenciais no Brasil.
vários candidatos, né, ainda não eram muito conhecidos assim do eleitorado. E nesse caso a gente tem protagonismo muito grande, né, de dois candidatos, Lula e Bolsonaro, que deixa pouco espaço assim, né, para o surgimento uma terceira candidatura mais competitiva. Eu entendo que alguns desses que não estão convictos podem ser eleitores que não estão muito satisfeitos nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com a possibilidade, né, de uma presidência de um desses dois principais protagonistas, mas considerando, né, essa intenção de voto espontânea muito alta, né, assim, em percentuais muito altos, comparando com as disputas no passado, eu entendo que é bem possível que, ao longo da campanha, essa tendência de esvaziamento, né, de uma terceira candidatura acabe se concretizando, né? Eu não tenho como antecipar o que vai vir da eleição, né, da campanha presidencial, mas a gente ainda nem iniciou, né, de fato, a campanha. Então, esse número de indecisos, esse percentual de indecisos, podem ser pessoas insatisfeitas com Lula ou Bolsonaro, mas que na reta final da campanha vão acabar direcionando, né, seus votos a um desses dois candidatos, caso a gente não veja algum terceiro candidato desafiante crescendo nas pesquisas, né? É comum a gente ouvir de analistas, Vinícius, por vezes que o Brasil teria caminhado para o centro ideologicamente nos últimos anos. Mas existe de fato um perfil ideológico de centro no Brasil que seja claramente identificável? O que eu acredito que a gente tem que destacar quando a gente pensa uma disputa majoritária é que a gente tem que mirar, né, o que a gente chama de eleitor médio, né, assim, pensando que os extremos, né, não são muito povoados, né, assim, nem a extrema esquerda nem a extrema direita sejam muito expressivas na sociedade. Os candidatos têm que fazer uma caminhada rumo ao centro para tentar aglutinar, né, uma fatia expressiva dos eleitores. Eu entendo que em 2018 a gente teve um momento, né, um pouco desafiador para essa lógica, que a gente viu, né, um candidato explorando temas de extrema direita, e do outro lado a gente tem uma candidatura hoje muito forte de um candidato tradicional da esquerda, né? Longe de ser extrema esquerda, mas que de alguma maneira polariza a disputa, né? Assim. Então é difícil encontrar espaço no centro político hoje, até mesmo pensando na oferta, né, de candidatos. Então a gente tem duas figuras muito conhecidas associadas, uma, né, que se associou à extrema direita e outra historicamente associada à esquerda, que aglutinam boa parte dos eleitores. Então, uma caminhada rumo ao centro é importante para cada um desses candidatos buscar, né, ampliar sua fração de votos. Mas, do ponto de vista da oferta de uma candidatura, eu acho muito desafiador surgir hoje uma candidatura mais ligada ao centro político e consiga aglutinar. É possível, né, que ao longo da campanha algum candidato cresça, mas o cenário de razoável estabilidade, né, das intenções de voto, inclusive as intenções de voto espontâneo, com o crescimento da intenção de voto espontâneo, né, em favor de Lula e Bolsonaro, desafia, né, essa lógica de uma caminhada ao centro que possa favorecer um candidato por outro partido, né, mais no centro, no espectro político. Nas eleições municipais de 2020, Vinícius, o resultado sugeria dificuldades para a esquerda e um fortalecimento da centro-direita no país. Como isso dialoga com o cenário de momento da sucessão presidencial? Sim, a direita cresceu muito, né? A direita tem crescido, né, nos municípios desde 2012, né? Assim, entre 2012 e 2016, ela já deu um salto muito expressivo. E parte disso eu entendo que foi em função de um movimento curioso, assim, em geral, alguns partidos de centro, né, assim, vamos pensar o PMDB, ele sempre encabeçou disputas por prefeituras, né? Tradicionalmente ele tem uma expressividade muito grande, né, na disputa por
prefeituras. E alguns partidos de direita, né, que sempre apoiaram, né, essas candidaturas, começaram a entender um momento favorável, né, para esse espectro e encabeçaram essas disputas, né? Então, acho que a direita acabou crescendo muito em função dessa movimentação, né? Assim, ela deixou de emprestar uma parte do seu capital político para candidaturas de centro, né? Então, a centro-direita acabou sendo se distanciando assim, de uma aliança, né? Que era estabelecida, né? Encabeçada por partidos de centro. E a partir da vitória do Bolsonaro, né? A gente não viu o Bolsonaro conseguir explorar esse potencial que ele tinha, né, em 2018, na disputa de 2020. Né? Eu acho que talvez por uma questão até estratégica, né, de não se desgastar com possíveis derrotas, né, que ele poderia enfrentar na eleição de 2020. Então, essa aliança, né, que podia ser estabelecida ou fortalecida entre a centro-direita acabou estremecida, né? E, do outro lado, a esquerda, né, que sempre teve um partido forte, né, que aglutinou boa parte da esquerda no país, como o caso do PT, mesmo com todos os recentes acontecimentos, né, da história política do Brasil, ela se manteve, né, na disputa, né, mesmo em 2018, com as fortes turbulências, né, que foram enfrentadas pelo partido, eles conseguiram, né, uma votação muito expressiva. Então, mesmo com uma disputa menos favorável municipal, o PT, né, e uma fração da esquerda, em diálogo, né, com partidos de centro, hoje podem se credenciar, né, de uma maneira mais competitiva. Então, a situação acaba sendo um pouco embaralhada, né, porque em 2020 a gente não viu uma renovação dessa aliança, né, entre a centro-direita, que historicamente garantiu, né, aos partidos de centro, principalmente no caso do PSDB, se nutria muito disso, né, na disputa presidencial. E esse elo foi quebrado, mas do outro lado da disputa a gente viu o Partido dos Trabalhadores ainda se mantendo, né, como um protagonista da corrida presidencial. Pelo conjunto de dados disponíveis, Vinícius, sobre perfil ideológico e preferências eleitorais na sociedade, nós podemos afirmar que o futuro presidente, seja ele quem for, né, vai ter que lidar com um país cada vez mais polarizado? Esse eu acho o grande desafio do Brasil nos próximos anos, porque independentemente do presidente que vencer, ele precisa dialogar com um país que se associou, né, à direita ou à esquerda de uma maneira muito consistente. Então, essa movimentação em busca de uma ampliação do arco de alianças que rompa as fronteiras, né, de um espectro político específico, ela é saudável para a gente pensar até mesmo a questão da governabilidade, né? Um presidente, mesmo Lula eleito, ele não conseguirá, né, muito dificilmente vai conseguir um congresso que reúna a maioria de partidos de esquerda. Essa hipótese é praticamente impensável. Então, para qualquer presidente que for eleito, ele vai precisar dialogar com um grupo político que não se restringe ao seu espectro, ao espectro que ele está mais associado. E quais fatores nos próximos anos podem ser determinantes aí para que o Brasil, a sociedade brasileira, tenha um perfil mais conservador ou mais progressista? Essas questões mais progressistas, né, elas ganharam muito espaço na sociedade nos últimos anos, e a literatura, né, da ciência política até traz uma questão, né, do backlash cultural, né, que é uma reação de grupos conservadores ao avanço dessas pautas. É um terreno ainda em disputa, não é possível estabelecer, né, como algumas agendas podem avançar ou
o campo de resistência que elas vão enfrentar, mas eu acredito que é por meio do diálogo, né, assim, a oportunidade de unir grupos distintos, né, e dialogar com base em evidências, né, com base em propostas de políticas públicas que enfrentem, né, os desafios do país, que essas questões vão acabar ganhando um pouco mais de terreno. Então, algumas questões programáticas eu acredito que podem ganhar mais espaço na sociedade e avançar de alguma maneira, né, também, né, pelo legislativo, mas também em algum aspecto diante de questões pragmáticas, né, assim, enfrentar algumas questões de políticas públicas que vão se colocar diante de um contexto muito adverso, né, para muitas camadas da sociedade. As respostas estão na política, né, Vinícius? Muito obrigado por essa conversa que nos ajuda aí a entender um pouco mais de como anda a cabeça do brasileiro. Eu que agradeço, Marco, sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Eu conversei com o cientista político e diretor do Odds Pointer, Vinícius Alves. Falamos sobre os apontamentos de pesquisas recentes sobre o perfil ideológico e as preferências eleitorais dos brasileiros e de como esses dados repercutem nas disputas que estarão em curso nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.